Primeiro ano, correção da lista de exercícios de revisão. Exercício 1 fala o seguinte: associe cada modelo atômico com o seu respectivo autor e marque a alternativa correta. 1. Modelo de Dalton, 2. Modelo de Thomson e 3. Modelo de Rutherford. Aí ele fala o seguinte: o átomo é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Quem falou isso foi Rutherford, a partir do seu experimento com as partículas alfa, com material radioativo. Então, o primeiro parêntese aí, no exercício 1, a gente vai colocar número 3, que é o Rutherford. Próximo, o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Maciça e indivisível, quem falou isso foi Dalton, primeiro modelo atômico. Ele imaginou o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então, número 1, que é o modelo de Dalton. E o próximo aí, o átomo é uma esfera positiva com cargas negativas na superfície, que é o modelo de Thomson, onde ele foi o primeiro autor que disse que o átomo seria feito de partículas, né? Positivas e negativas. O átomo seria uma esfera positiva com os elétrons, que são as partículas negativas, na superfície. Então, o último aí, número 2. Então, a numeração fica 3, 1, 2, letra C. Então, a questão 1, letra C. Questão 2 fala assim: qual o número atômico de um elemento que possui o subnível 4p2 como subnível mais energético? Então, vamos lá. Questão 2. Para a gente descobrir, então ele falou que o subnível mais energético é 4p2. Para a gente descobrir o número atômico desse elemento, a gente vai ter que fazer a distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling até chegar no 4p2, e aí a gente vai ver, somar todos os elétrons e ver a quantidade total de elétrons, vai ser o número atômico do elemento. Então, vamos lá. Eu começo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, eu sigo as setas do diagrama. 3p6, 4s2, 3d10. Aí, eu chego no 4p e coloco 2, porque ele falou que esse é o subnível mais energético. Então, eu termino minha distribuição eletrônica aqui. Agora, eu vou contar o total. O total de elétrons distribuídos vai ser o número atômico do elemento. Então, aqui tem 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20 com 10, 30. Com 2, 32. Então, o número atômico aqui, 32. 32, letra D de dado. Questão 2, marque alternativa letra D. Questão 3 fala assim: marque a alternativa em que possui apenas elementos representativos. O que é um elemento representativo? Na tabela periódica, nós temos as famílias A e as famílias B. Todo elemento que tiver na coluna ou na família A, ele é um elemento representativo. E os elementos que estiverem na coluna B, nas famílias B, eles são elementos de transição. Então, a gente tem que procurar aí na questão 3, alternativa que possui apenas elementos representativos, ou seja, elementos que estão na família A. Na letra A, você tem aí magnésio, que é da família 2A, então ele é representativo, mas você tem o ferro e o cobalto, que são elementos de transição, está na família B, então não é a letra A. Letra B, tem o cálcio, que é da família A, 2A,
magnésio, família 2A, e sódio, que é a família 1A. Então, todos na letra B são elementos representativos. Vamos marcar a letra B. Então, a questão 3. Exercício 3, letra B. Vamos só conferir. A letra C, ele fala do cloro, que é elemento representativo, ele é um halogênio, família 7A. Mas aí tem o zinco é da família B. Carbono também é da família A, mas tem o zinco, que é da família B, ou seja, que é de transição. Então, não pode ser a letra C por causa do zinco. Letra D, mesma coisa, tem o zinco. O fósforo e o carbono são elementos representativos, mas tem o zinco aí que é de transição. E na letra E, você tem o sódio e o cloro, que são representativos, que são da família A, mas tem o ferro aí que é de transição. Então, questão 3, marque a letra B de bola. Questão 4. O subnível mais energético do átomo de um elemento é o 4s1. Portanto, o seu número atômico, sua posição na tabela periódica serão, respectivamente. Então, de novo, ele dá para você o subnível mais energético. Então, você tem que fazer a distribuição eletrônica até chegar onde ele falou que é o subnível mais energético, que nesse caso do exercício 4 é o 4s1. Então, vamos lá. Então, exercício 4, subnível mais energético é o 4s1. Então, eu vou fazer a distribuição até chegar no 4s1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó, seguindo as setas do diagrama. 3p6, aí eu vou lá no 4s e coloco 1, porque ele falou que é o subnível mais energético. Primeiro, qual que é o número atômico aqui? Vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18, 19. Então, o número atômico é 19. E qual que é a posição na tabela periódica? Toda vez que a distribuição termina em S ou P, a família é A, elemento representativo. Qual família A? O número de elétrons que ele tem na última camada. A última camada dele é a camada 4 e ele só tem um elétron. Se ele só tem um elétron, ele é da família 1A. Qual período? O período da tabela é o número de camadas que o átomo tem preenchido. Aqui nessa distribuição eu preenchi 4 camadas. Então, ele está no quarto período da tabela. Então, número 19, família 1A, quarto período, letra A, né? 19, família 1A, quarto período, marque a letra A para o exercício 4. Questão 5. Sobre o elemento químico Ca20, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. É um exercício que você pode fazer consultando a tabela periódica. Mas se você não tiver a tabela periódica, você pode fazer a distribuição do cálcio e também, pela distribuição, você localiza o elemento na tabela. Porque ele quer a alternativa incorreta e ele fala aí, o cálcio está na família 2A da tabela, tem 4 camadas eletrônicas, é um elemento representativo. Como é que você pega essas informações? Ou você tem uma tabela para consultar, ou se você não tiver uma tabela, faz a distribuição eletrônica. O cálcio ele tem número atômico 20. Então, se eu distribuir aqui 20 elétrons, vai ficar 3p6, dá 18, dá 4s2. Termina justamente aqui, ó.
Se termina em subnível S, a família A tem 2 elétrons na última camada, ele é da família 2A, ele é um metal alcalino terroso. Tem 4 camadas, então ele está no 4º período da tabela. Então, quando ele fala lá, marque a alternativa incorreta. Letra A, está na família 2A da tabela? Sim, verdadeiro. Possui 4 camadas eletrônicas? Sim, ó, distribuí em 4 camadas. É um elemento representativo? Sim, é um elemento representativo porque ele é da família A. Possui propriedades semelhantes ao magnésio? Como é que eu vou saber se ele tem propriedades semelhantes ao magnésio? Você olha propriedades semelhantes quando 2 elementos estiverem na mesma coluna, que é a família. O magnésio, ele está também na família 2A, ele também é um metal alcalino terroso. Então, sim, o cálcio tem propriedades semelhantes ao magnésio. Verdadeiro. Letra E. O cálcio é um metal de transição? Não, ele não é da família B. Para ele ser de transição, ele teria que ser da família B. Como ele é da família A, ele é representativo e não de transição. Então, a alternativa incorreta da questão 5 é a letra E. Marque a letra E. Questão 6. Sobre o modelo atômico de Dalton, marque a alternativa errada. Letra A. Considerava o átomo como a menor partícula da matéria? Sim. O modelo atômico de Dalton ainda imaginava que o átomo era a menor partícula da matéria. Verdadeiro. Ficou conhecido como bola de bilhar? Sim. O modelo atômico de Dalton, ele imaginou o átomo como uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Então ficou conhecido como modelo, como bola de bilhar, que ele comparou o modelo dele com aquela bola que a gente usa na sinuca, bola de bilhar. Letra C. O átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível para o Dalton? Sim, exatamente isso que ele falava. Letra D. Seu modelo considerava o átomo dividido em 2 regiões, núcleo e eletrosfera? Não. O modelo que considerava o átomo, que considera, né, o átomo dividido entre núcleo e eletrosfera, é o modelo de Rutherford, não o modelo de Dalton. Então, questão 6, letra D de dado, é a questão errada. E a letra E, ele fala, não possuía carga. Sim, o modelo de Dalton ainda não via cargas no átomo. Era uma esfera maciça, indivisível e sem cargas. Então, a questão 6, marque letra D de dado. E vamos para a questão 7. Questão 7, deixa eu apagar aqui. Ele fala assim, a distribuição eletrônica em camadas do elemento estânio é... Como é que a gente faz a distribuição em camadas? A gente pode distribuir no diagrama, depois conta os elétrons pelas camadas. Aí você vai saber qual é a distribuição eletrônica em camadas. Vamos lá para a questão 7, então. Nós temos o estânio, que é o SN, número atômico 50, então eu vou fazer a distribuição de 50 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até aqui dá 20, né? 18, 20. 3d10 dá 30, 36, 38. Vamos seguindo. Agora eu vou para onde? Para o 4D. 38 com 10, 48. 48, se eu colocar 6 aqui vai passar. 48 para chegar em 50, faltam 2. Então eu termino em 5P2.
Mas ele não quer a distribuição no diagrama de Linus Pauling, por subnível, ele quer por camadas. Então, vamos fazer? Primeira camada aqui tem 2 elétrons, né? 2 elétrons. Segunda camada, eu tenho 2 mais 6, dá 8. 8 elétrons. Terceira camada, 2 mais 6 dá 8, mais 10, 18. 18 elétrons. Quarta camada, também 18. E a quinta e última camada, 2 e 2, 4. 4 elétrons. Então, essa é a distribuição em camadas. 2, 8, 18, 18, 4. 2, 8, 18, 18 e 4, letra C. Questão 7, letra C. Aqui, pela distribuição, dá pra gente localizar o elemento, né? O exercício não pediu, mas só pra gente treinar. Ele está no quinto período, porque são 5 camadas. Terminou em P, família A, 2 mais 2, 4. Família 4A, quinto período. Elemento representativo. Bom, e aí vamos para a questão 8. Questão 8, ele fala assim. São dados 2 elementos A e B que possuem as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Aí ele dá a distribuição eletrônica aí do elemento A e do elemento B. De acordo com as distribuições, marque a alternativa falsa. Então, vou colocar a distribuição aqui para a gente analisar. Então, eu tenho aqui questão 8, elemento A e elemento B. O elemento A, a distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p4. Essa é a distribuição do elemento A. O elemento B é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. De acordo com as distribuições, marque a alternativa falsa. E na letra A ele fala assim: o elemento B possui 3 camadas eletrônicas? Sim, o elemento B possui 3 camadas eletrônicas. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Então, a letra A está correta. Letra B fala assim: o elemento A é da família do oxigênio? Vamos ver? O oxigênio é da família 6A, que é os calcogênios. Se eu olhar a distribuição eletrônica do A, termina, deixa eu colocar aqui para ficar melhor, em 4s2, 3d10 e 4p4. Esse é o subnível mais energético. Toda vez que a minha distribuição termina em P, S ou P, a família é A. Qual família A? Conta os elétrons da última camada. Qual que é a última camada do A? A camada 4, ó. Eu tenho o 4s2 e tenho o 4p4. 2 elétrons aqui, mais 4 elétrons lá, 6 elétrons. Então, da família 6A. É a família do oxigênio? Sim, é a família do oxigênio. Então, tá verdadeiro. O elemento A é da família do oxigênio. Letra C. O subnível mais energético do B é o 3p1? Verdadeiro. Foi onde terminou a distribuição. Correto? Letra D. A é um elemento representativo? A é um elemento representativo, sim, ele é da família A. B é um elemento de transição? Não, B não é um elemento de transição. Por quê? A distribuição eletrônica de B também terminou no subnível P. Então, é família A. Qual família A?
Somos elétrons da última camada. 2 mais 1, 3. Família 3A. O B da família 3A também é um elemento representativo. Então, a alternativa falsa, aí no exercício 8, é letra E. Fechamos aí a revisão.